Episódio 23 do Morrendo no Hollow Knight. Pelo amor, eu tentei uma última vez enfrentar a Silksong, mas eu perdi e finalmente aceitei que eu não estava forte nem preparado bastante para ganhar dela, então decidi fazer outras coisas para tentar ficar mais forte. Voltei novamente, infelizmente, para o Pico de Cristal, porque ainda tinha algumas áreas que eu não explorei. Encontrei um caminho que era obrigatório usar o Coração de Cristal, no caso o Dash longo e infinito, para passar, e depois que eu passei um longo tempo dando esse dash e passando por uns pequenos trechos de parkour, eu saí desse lugar e encontrei um elevador. E quando eu reparei, eu percebi que eu estava de volta em Dratmont. Eu falei, cacetada, velho, o mapa desse jogo é perfeito. Tá bom, perfeito é uma palavra forte, mas ele é incrível, porque simplesmente eu nem reparei que essas duas áreas eram conectadas. Dá pra reparar que esse mapa todo do jogo é calculado para cada coisa ficar no seu ponto certo e se conectar de alguma forma que de vez em quando é muito boa. Fui para aquela loja do cara pequenininho que eu só vi lá na encruzilhada esquecida da corrupção, e quando eu entrei ele não tava e tinha um alçapão para eu descer. E eu fiquei todo tenso, pensando que ia rolar algum tipo de boss fight, que ele tinha cedido a corrupção de alguma forma ou algo do tipo. Mas não era uma boss fight. Depois de interagir com um cara que eu não sei pronunciar o nome, ele falou que eu aprendi muito bem com os 3 discípulos dele, e agora descobrimos que ele é o grande sábio do ferrão que ensinou aqueles mestres do ferrão. E agora que eu aprendi com os 3, eu também era considerado um mestre do ferrão, e ele me deu um amuleto que eu nunca usei. Mas foi muito interessante passar por esse momento. Pelo amor, velho, eu fiquei impressionado com essa gameplay. E eu ficava me perguntando quantos mais detalhes e segredos de NPCs eu deixei passar durante minha gameplay. Voltei pro Pico de Cristal e de novo encontrei com aquele boss que tinha fugido de mim, o Guardião Enfurecido. E eu não consegui ganhar dele por nada. Eu tentei um pouco, mas por ainda estar meio saturado de boss fight por conta da Silksong que me deu um pau, eu acabei desistindo e deixando pra depois também. Novamente encontrei aquela árvore de essências que eu tanto desgosto de fazer, e depois de coletar tudo, continuei minha aventura. E eu realmente não gosto dessas árvores porque elas dão muita pouca essência. Mas como ela tava no meu caminho para alcançar o topo do Pico de Cristal, eu acabei tendo que fazer. E você se pergunta por que eu estava indo pro topo de cristal? Bom, 2 motivos, é claro. Primeiro, eu tinha que explorar toda a área para saber se não tinha mais nada que eu não tinha pego. E o segundo motivo de eu estar indo pro topo do Pico de Cristal era porque o pessoal do chat estava falando que lá no topo tinha um minério pálido e eu precisava dele para ficar mais forte. Finalmente, depois de muito escalar, chegamos na coroa de Hollow Nest, uma área completamente deserta e vazia. E na ponta do pico tinha uma estátua enorme da Radiância, uma antiga deusa dos sonhos que agora tentava ser lembrada à força através da corrupção. E no pé dessa estátua tinha sim um minério pálido. Agora que eu tinha mais um minério pálido, voltei empolgadamente para o forjador de ferrões. Só que o problema é que ele falou que não era um que eu precisava, eram 2. Sim, eu precisava achar 2 minérios pálidos para entregar para ele, mais o dinheiro, é claro. E o pessoal do chat falou que ainda era pior, porque depois de evoluir tinha mais um nível pro ferrão que precisaria de 3 minérios pálidos. E depois 4. Mas depois eu descobri que 4 minérios pálidos era mentira. E eu fazia a mínima ideia de onde coletava minério pálido. Mas o pessoal do chat me deu uma ajuda falando que um minério pálido eu conseguia lá no Coliseu dos Tolos. Episódio 24 do Morrendo no Hollow Knight. Eu já comecei entrando em algum prédio estranho que tinha lá na Cidade das Lágrimas. E eu achei um monte de cadáveres mortos. E um desses cadáveres na cozinha era o chefe da cozinha. E eu achei muito estranho o diálogo dele, porque é como se ele tivesse sido comido, velho. Mas não importa mais, porque eu usei o ferrão dos sonhos nele pra conseguir mais essências. Depois de andar um pouco por esse prédio, eu finalmente descobri o nome dele, Casa dos Prazeres. Aí sim, vai cair no lugar certo. Mas acho que não é esse tipo de prazer que vocês estão pensando, e sim um tipo de teatro ou ópera, eu não sei direito. E andando um pouquinho lá, eu achei mais um fantasma, dessa vez chamado Marisa, que era uma antiga cantora desse lugar muito popular. E algo muito legal é que dá pra sentar e ouvir ela cantando. Ela canta bem.
Mil perdões pelo áudio meio bugado, não reparei na hora que o áudio tava assim. Mas ainda deu pra reparar um pouco que ela tava cantando, apesar do áudio ter ficado meio ruim na edição. E olha só, eu encontrei mais uma daquelas fontes de alma. E agora sabemos que existem 3 em todo o mapa. E eu acho que poderiam ter mais dessas fontes por aí espalhadas. Entrei em um outro prédio da Cidade das Lágrimas e lá eu fui obrigado a derrotar aquele sentinela, ou sei lá que inseto colossalmente forte é esse. E como eu tava mais forte, eu não poderia deixar minha honra e decidi realmente lutar contra ele, matando aquele maldito pela primeira vez. E infelizmente ele realmente não dava nada demais, era só um pouco a mais de dinheiro. Cheguei numa enorme área onde a porta de trás de mim se fechou e eu sabia que ia rolar uma boss fight, porque, né, tinha um monte de inimigo no meu fundo e o teto tava cheio daquelas coisas amarelas que nunca era bom quando aparecia. E esses insetos amarelos acabaram entrando nos corpos dos inimigos que estavam no meu fundo, que estavam claramente mortos, mas agora não estão mais. Então começa a nossa próxima boss fight contra os Cavaleiros Sentinelas. E não é 1 nem 2, mas sim 6 cadáveres que vão sendo possuídos durante a batalha. E eu tenho que matar todos eles. Mas tem o lado bom que não é todos vindo de uma vez, e sim 2 por vez. E quando eu mato um, aparece outro logo em seguida. E pelo amor, velho, foi mais de 1 hora nesses bosses malditos, velho. Pelo amor, velho. Uma coisa boa que aconteceu foi que uma pessoa do chat da live, que por sinal, live quase todo dia às 10 da manhã, falou pra mim que se eu batesse no teto antes do campo de batalha, tinha uma área secreta onde eu podia facilitar meu trabalho. E quando eu fiz isso, eu consegui derrubar um lustre em cima de um desses vários insetos. E agora não eram mais 6 que eu teria que matar, e sim 5. Mas apesar dessa dica que me ajudou bastante, acabou acontecendo várias vezes isso. Ai, passei por baixo. Morri. Não, velho, eu tava em cima do bicho, vai dentro dele, quer dizer... Deu ruim. Pelo amor. Depois de muito, velho, muito tempo eu consegui, velho. Eu matei o primeiro, logo seguindo matei o segundo e o terceiro, derrotei o quarto e o Keito meti cacete nele, velho. Essa boss fight foi muito divertida, eu gostei bastante dela, mas ela foi um inferno ao mesmo tempo, eu nunca mais volto aqui. Depois de subir por um longo elevador, eu acabei chegando num quartozinho, onde dava pra ver toda a cidade através de uma luneta, e eu achei isso muito legal, e do lado daquela coisa tinha ele, mais um dos 3 sonhadores. Então adentrei a mente do maldito e matei ele, e dei uma sugada nele também, porque eu era obrigatório. Ganhei uma conquista, velho. Destrói o Luther Watch. E eu reitero o que eu disse antes, precisava de marcação no mapa? Não precisava de marcação no mapa, tirou toda a minha alegria essa maldita marcação no mapa. Era só falar que cada um tava em cada área do jogo e não precisava falar exatamente o ponto específico que tava. Isso tirou a alegria de encontrar o local e agora eu só sabia que ele tava lá e só precisava chegar lá. Seria muito mais legal se eles só falassem, o tal sonhador tá na cidade lá, o outro tá lá no ninho profundo, o último tá onde Judas perdeu a bota,